Olá, quarto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para mais uma videoaula, aula hoje de ciências, tá? Dando continuidade ao capítulo 5, os micro-organismos, que é que nós estamos estudando. E aí, na nossa aula de hoje, eu venho relembrar, revisar com vocês algumas coisas que nós já estudamos. Tá? Dentre esse assunto que nós já estudamos, aprendemos que existem três classes muito importantes, né, no ecossistema do nosso planeta. Três classes dividida em três classes, né? Nossa biodiversidade, nessa diversidade de vida é dividida em três classes. A genética, a ecológica e a orgânica. A aula anterior nós estávamos falando sobre isso e hoje eu venho dando continuidade com o assunto que nós já estudamos, relembrando a vocês o que são bactérias, o que são protozoários e o que são fungos, tá? Nossa atividade de hoje é atividade em ficha, tá? A atividade chegará até você, atividade em ficha, que você deve logo anexar essa atividade assim que você terminar de fazê-la, deixar anexada no caderno para que eu possa corrigir futuramente, ok? Então vamos falar um pouco sobre as bactérias, tá? As bactérias são micro-organismos que têm somente uma célula, tá? Micro-organismos que trazem doença, que podem trazer doença, né, prejudicar a nossa saúde. A cólera é uma das doenças que são causadas por bactérias e tem uma doença muito conhecida, doença essa que dá no dente, tá? Que é também trazido por bactérias, que é a cárie, tá? É muito conhecida a cárie, ela traz um prejuízo para a nossa saúde, tá? Dentre essas bactérias que trazem prejuízo para a nossa saúde. Vamos falar um pouquinho sobre os protozoários. Os protozoários, eles já são micro-organismos unicelulares, tá? Eu vou dar um exemplo relembrando a vocês de doenças que, por exemplo, os protozoários podem trazer. Eu vou dar o exemplo da malária, tá? É uma doença grave, uma doença que traz um agravamento grande para a saúde, tá? E são trazidas pelos protozoários. E por sua vez, nós vamos falar um pouco sobre os fungos, né? Os fungos são aqueles que se alimentam de matéria em decomposição, tá? Os fungos são aqueles que vão se alimentar de matéria em decomposição. Isso acontece muito, nós até na nossa atividade anterior nós tínhamos o Você é o Cientista, que é sobre o pão, né? Que lá nós vamos ver que é aquele pão que fica fora da geladeira ou fora do ambiente adequado, longe da luz solar. O que vai acontecer? Os micro-organismos vão lá, né, e vão se alimentar, né, do restante daquele pão que está se decompondo. Assim acontece com frutas e com outras coisas que passam muito tempo sem a sua devida oxigenação. Tá? E os fungos também. Aí você vai dizer para mim, ai professora, mas então as bactérias, os protozoários e os fungos só trazem coisa ruim para a gente? Não, não é só coisa ruim. Eu vou dar o exemplo dos fungos, por exemplo. Os fungos, eles ajudam a um equilíbrio, tá, na natureza, um equilíbrio ambiental. Porque como eles se alimentam da matéria em decomposição, nós sabemos que eles se alimentam, essa matéria que está em decomposição vai se transformar futuramente num solo fértil, né? Esse alimento, esse restante que fica lá, que ela está se alimentando, também auxilia no solo, o solo fica fértil. É meio difícilzinho de falar, pensando, né, nessa, mas tem alguém que está lá, né, micro-organismos, seres tão pequenininhos que estão se alimentando de resto de decomposição, mas a gente precisa disso para que o nosso planeta, o nosso meio ambiente tenha um equilíbrio. Tá? Espero que eu tenha ajudado vocês a desenvolver a atividade de hoje, que é a atividade em ficha. Até a próxima aula, quarto ano. Os fungos são seres eucariontes.
heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares. Podemos encontrá-los em lugares com pouca luz e úmidos, como nas florestas e jardins. Alguns tipos de fungos fazem associação mutualística. O resultado do mutualismo das algas com os fungos é chamado líquen. Já a associação mutualística entre fungos e raízes é chamada de micorriza. Os fungos são formadas alcoólicas, queijos e como fermento biológico na fabricação de pães. Mas não só são coisas boas que os fungos nos proporcionam. Eles também mofam pães, estragam sapatos, desgastam a tinta da parede e podem causar doenças conhecidas como micoses ou infecção fúngica. Podem acometer a pele, o couro cabeludo, as unhas, os dedos dos pés, a boca e a genitália.